Hebreus capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho, nós clamamos a Ti nessa noite. Fale conosco. Ó Deus, que a Tua palavra possa nos dar um novo caminho, um novo rumo. Oramos a Ti, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Então nós estamos falando, irmãos, a respeito da fé. Então Hebreus, nós lemos, Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí outra tradução vai dizer assim: ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Então, queridos, nós fomos salvos pela fé, andamos pela fé, vemos pela fé, agradamos a Deus pela fé. Fé também é um dos fundamentos. Sem fé não há vitória. Uma outra coisa que nós dissemos é que a fé é de Deus. A fé não é tua. A fé é um dom de Deus. Amém, querido? E a fé cresce. Ela tem que crescer. Romanos 12:3 diz que Deus nos deu uma medida de fé. Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. E essa medida de fé precisa crescer. O Jesus, quando os discípulos estavam em alto mar e o barco estava afundando, ele chamou os discípulos de homens de pequena fé, de pouca fé. Mas lá, na igreja de Tessalônica, ele disse que a fé dos irmãos crescia muitíssimo. Então a fé dos irmãos em Tessalônica estava crescendo também. E nós falamos na semana passada que a nossa fé, ela começa a ser desenvolvida por meio da palavra de Deus. Quando nós começamos a ouvir a palavra, ouvir um testemunho, recitar as escrituras, estudar a palavra de Deus, essa palavra começa a mover o nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé começa a funcionar por meio da palavra. Se não houvesse a Bíblia, se não houvesse a palavra de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Como é que nós iríamos conhecer Jesus se não fosse por meio das escrituras? Ele protegeu a palavra dele para que ela chegasse hoje, para que nós fôssemos salvos, mas não somente salvos, porque salvo, a nossa salvação é o início da nossa caminhada com Jesus. É o início da nossa jornada com o Senhor. E a nossa fé funciona a partir da nossa mente. Tudo começa no nosso pensamento. Tudo começa na mente. A palavra de Deus diz que com o coração se crê para a justiça. E o que é o nosso coração? Nosso coração é a sede do nosso intelecto, é a sede da nossa alma, das nossas emoções, da nossa vontade. Quando Paulo diz assim, não sejais meninos no entendimento, mas maduros no entendimento, então ele está falando sobre coração, sobre sermos maduros no nosso espírito. Então, aonde eu vou crer? Primeiro aqui na mente. E aí a mente vai lá e coloca aquilo que eu estou crendo no meu espírito, no meu coração, e aí eu começo a acessar coisas que eu não acessava antes por meio da fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava em casa, ela ouviu falar, Mateus 9, ela ouviu falar sobre os grandes feitos de Jesus. E aí ela disse consigo mesma, se eu apenas tocar na veste dele. Tudo começou aonde? Na mente dela. Se eu apenas tocar na veste, eu vou ser curada. Então tudo começa a funcionar na nossa mente, no nosso pensamento. O nosso intuito é buscar a fé de Deus. Porque por intermédio da fé de Deus, nós vamos acessar a nossa herança em Cristo. Você é filho, você é filha, você é herdeiro. E nós temos herança em Cristo. E nós precisamos de fé para entrarmos na herança que Ele nos deu. Porque é pela fé que nós entramos nessa herança. Gente, é pela fé que eu oro. É pela fé que eu me relaciono com Deus. É pela fé que eu converso com Jesus. É pela fé que eu converso com o Espírito Santo. E irmãos, eu estava indo para o Espírito Santo. E na quinta-feira minha carteira sumiu que não teve jeito. Juntou Rose, Dan, Will, Jana. Todos procurando a carteira em casa. Mas não teve lugar que encontrasse essa carteira. Falei, meu Pai Celeste, e agora como é que a gente vai viajar? Aí eu tomei um dinheirinho emprestado para comprar algumas coisas para deixar em casa. Falei, tem que ver o que eu vou fazer agora, porque o dinheiro estava tudo lá no cartão. Saí, quando eu estou conversando com o pastor, ele virou para mim e falou, sua carteira está em sua casa. Quando ele falou aquilo ali, eu entendi que era o Espírito de Deus falando comigo, e eu recebi a palavra entrou, aí eu descansei, falei, minha carteira está lá em casa. Gente, mas já tinha procurado tudo. E aí quando chegamos em casa, eu tenho esse notebook aqui e eu gosto de escrever nele com outro teclado. E eu tinha colocado o notebook fechado, coloquei a carteira em cima dele e o teclado em cima da carteira. O povo pegava o notebook, botava no lugar, pegava e colocava em outro, e levava para não sei lá onde, e o teclado em cima.
Eles não tiveram a sabedoria que o pastor teve de chegar lá assim, viu? Suspender o teclado. Tchan, tchan. Aí, é isso, gente. Então, foi uma experiência tão simples, mas quando ele disse para mim, sua carteira está em sua casa, entrou aqui. Entrou que eu descansei. Mexendo nas coisas lá em casa, eu peguei uma chave, que eu tenho uma chave de bateria de afinação. Aí o Espírito Santo falou, leva. Eu falei, não, moço, eu não sou baterista, joguei para lá. Quando chegou lá, em Cordeiros, precisou da chave, rapaz. Meu Deus do céu. Então, irmãos, é pela fé que nós vamos viver o propósito de Deus. Amém? É pela fé que nós vamos cumprir a nossa missão aqui, como igreja do Senhor. Amém? E eu gostaria de falar para você, em primeiro lugar, sobre a fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é uma fé humana. É uma fé nossa própria. É uma fé limitada à nossa própria mente, à nossa alma, ao nosso psique. A nossa fé, a fé do homem, ela está limitada ao nosso intelecto, à nossa alma. 1 Coríntios 2, verso 9, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus faz para nós, o nosso ouvido humano nunca vai ouvir. O que Deus tem preparado para você nunca vai entrar no seu pensamento, na sua mente. O que Deus tem preparado para você, os seus olhos normais, naturais, nunca vai ver, porque são coisas espirituais. E quando nós lemos esse texto, nós temos o entendimento de que Paulo está falando sobre as coisas celestiais e que só vamos ver essas coisas celestiais quando formos para os céus. Mas no verso 10 já está escrito aí, mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito. As coisas celestiais, irmãos, já estão conosco. O Espírito Santo revela essas coisas para nós. Então, o seu coração, a sua mente, não tem condições de acessar a mente de Deus. A fé natural, ela está baseada apenas em sentimentos, em emoções. Esse tipo de fé natural só funciona quando nós estamos bem emocionalmente. A gente acorda naquele dia, numa alegria, meu Deus, e profetiza, e declarações, meu Deus, e Deus vai fazer, e eu creio, meu Senhor. Mas quando a gente acorda angustiado, naquele dia que Moisés desceu do monte, aquele dia que desce do monte, que sai da glória, angustiado, né, Dedê? Eu não sei se vocês façam por isso, mas tem um dia da angústia, e você olha para as promessas e fala assim, rapaz, é isso mesmo, é o que vai acontecer. É isso aí que é viver na fé natural. É ser guiado pelas circunstâncias. A fé natural é essa. É ser guiado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Essa é a fé natural. A fé natural, quando a gente está no problema, ela desaparece. Ela vai embora. Mas a fé sobrenatural, ela segura. Ela persiste. A fé natural também é um super otimismo. Nós declaramos que tudo vai dar certo. Liberamos palavras. Mas basta apenas aparecer um problema dentro daquilo que a gente está falando e o otimismo vai embora. Eu quero falar para você, tem um ano que o senhor disse que eu estou curado. Um ano. Mas isso não foi apenas algo natural. Entrou aqui um negócio. Plantou aqui uma substância. Plim, tu tá. Tô, tá. E ele é tão bom que no dia que ele me falou, 3 ou 4 pessoas sonharam que eu estava enxergando. Não tem como não acreditar nisso. Aí as pessoas conversam comigo lá em casa, Jó, então quando você for curado e tal, vai acontecer. Eu já estou, só estou esperando acontecer a abertura, mas já... você já está. As pessoas não sabem nem mais como conversar comigo. Porque elas vêm falar, Jó, então quando você... Eu falei, não, quando não, já. A fé sobrenatural é essa, já foi, já aconteceu. Está entendendo? A fé natural também é um pensamento positivo. A pessoa não tem uma palavra de Deus... Mas mesmo assim ela alimenta um pensamento. E ela vai alimentando aquilo ali, mas ela não teve uma palavra. É por isso que nós temos que ter cuidado até com profecia. Porque muitas vezes nós recebemos palavras proféticas e elas não são do Senhor. E a gente alimenta aquilo ali e não vai se cumprir porque só se cumpre as palavras que saem do trono. Entendeu, querido? A palavra que é temporal, que é do homem, ela não se cumpre. A palavra que se cumpre é aquela que sai da boca de Deus. Se o profeta reproduziu o que saiu da boca de Deus, pode escrever que vai acontecer. Espera que vai acontecer. Com certeza. Se você crer, vai acontecer. Agora eu vejo muitas profecias sendo liberadas e a gente percebe que é coisa do homem e aí a pessoa crê naquilo e não acontece e ela fica frustrada porque não aconteceu, mas não foi o Senhor que falou. Então nós temos que ter cuidado para não alimentarmos
pensamentos e palavras que não saíram do trono, porque aí faz parte da fé natural. Não vai acontecer nunca. Teve uma época que eu viajava muito e eu recebia muita palavra. E aí quando eu cheguei um dia de domingo na igreja, o senhor usou uma profeta lá da igreja e falou assim: meu filho, você está ouvindo muita coisa, cuidado. Eu falei: é verdade, estou ouvindo muita coisa. E eu estava querendo alimentar as coisas. Irmãos, eu recebi uma palavra que, gente, aquilo ali me deixou durante um tempo meio frustrado. Porque a pessoa chegou para mim e falou assim: eis meu servo que o decanto de asas está chegando. Eu falei: decanto de asas? Decanto de asas. Aí eu falei: o avião. Tá, aí eu... vai ser esse ano ainda. Eu falei: eu vou voar esse ano. Rapaz, eu só voei até esse momento nas asas do Espírito. Eu nunca voei. Então assim, você fica nessa expectativa: mas voar pra quê, moço? Eu tenho um carro e vou de carro. O dia que precisar, o senhor abre a porta e a gente vai de avião. Aí, estou em outra cidade, a mesma palavra, aí você pensa que a coisa, rapaz, pode até enganar você. Querido irmão, eu quero te dizer que o grande pássaro de ferro te aguarda. Eu falei: meu Deus do céu, o grande pássaro de ferro. E eu fiquei: Senhor dos céus. E o senhor, no meu coração, falou assim: calma, filho, não vá nessa não. Segura aí. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente escuta, para nós não alimentarmos palavras que não saíram do trono de Deus. Ok, querido? Amém? A fé natural também é uma esperança sempre adiada. A pessoa espera e nunca acontece. Porque não é uma palavra que partiu do Senhor. Ela vai sempre esperar. Tem que ter cuidado com isso. A pessoa crê, mas ela não vê resposta. Porque a fé natural também é uma convicção religiosa. A pessoa começa a repetir algumas palavras, ela pega a Bíblia e repete, mas ela não crê que vai acontecer o que diz. Então essa fé é uma fé natural. A fé natural também é uma virtude de confiar e de perseverar em uma causa específica. Mas não funciona para toda a vida. A fé natural é aquela pessoa que batalha a respeito de um assunto. E ela faz uma campanha, em 7 dias, em 7 semanas. E aí até ela recebe aquilo ali. Ela, meu Deus, recebi aquela bênção. Só que aí ela fica 10, 15, 20 anos contando aquela bênção que recebeu lá atrás. Naquela fé que funcionou lá no sei. Essa fé não é a de Deus. Porque a fé de Deus, ela nos faz darmos testemunhos frescos daquilo que Ele realiza em nosso meio. A pessoa que anda em fé, ela sempre tem um testemunho para contar. A pessoa que anda na fé sobrenatural, ela sempre tem algo novo para a igreja, para o irmão, para a família, para os amigos. Ela sempre tem algo novo para compartilhar, porque ela anda em fé. Agora, a pessoa que anda na fé sobrenatural também passa por muito desafio. Porque quando você anda na fé natural, você fica no conforto. Qual era o meu conforto? Não, eu nasci desse jeito, graças a Deus, estou indo para o céu, estou salvo. Uma pessoa que não enxerga viajar tanto como eu vi. Ainda usava a enfermidade para ser melhor. Porque eu que não enxergo estou indo. E Samai que enxerga não vai. Aí eu aprisionava e eu acusava Samai. Era uma espécie, estou usando Samai como exemplo, mas era uma espécie de acusação até para a igreja do Senhor. A gente faz isso, irmãos. E tem lugares que as pessoas tentam me usar. Irmãos, você que tem 2 olhos... Ai, para lá, rapaz, oxi, você que tem 2 pernas, olha aqui o irmão que veio de tão longe, tá? Não sabe ele que eu já estou curado, eu não sou especial, eu sou apenas mais um servo de Deus, que faz a obra de Deus. Eu digo uma coisa, quando eu enxergar, eu vou ser normal do mesmo jeito, do jeito que eu sou agora. E até falava assim, gente, não enxergando eu estou aqui, quando eu enxergar eu vou para os Estados Unidos. Não, irmãos. Não existe isso. Não, moço. A gente tenta, sabe, humilhar as pessoas. Com o nosso testemunho, com o nosso orgulho, com a soberba que a gente tem. Isso aí, sabe para quê? Para esconder a falta de fé. Eu escondia a minha falta de fé nesses testemunhos bobos. Irmãos, essa minha mudança de pensamento incomodou muita gente. Tinha pessoas que quando eu comecei a pregar isso aqui, tinha pessoas que chegavam para mim, Jó, mas não é assim, tem um tempo de Deus, tudo acontece no tempo de Deus. Pois é, eu falei, vai acontecer realmente no tempo de Deus, sabe por quê? Porque eu não tinha fé. Se eu tivesse fé com 30 anos de idade, com 30 anos de idade eu seria curado, seria o tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus, verdade, tudo é no tempo dele. Mas se você tem fé, você acessa as coisas espirituais. O tempo de Deus é o tempo que você acrescenta a sua fé. Aí as coisas começam a acontecer. Gente, a fé ativa coisas.
até se nós não estivermos preparados, é um perigo. Porque a fé leva pessoas que não estão nem preparadas. A fé é um princípio tão poderoso que até aquelas pessoas que ainda não estão prontas vão por meio da fé. E aquele que tem uma fé natural, ele fica, não, nós temos que esperar, nós temos que aguardar, é o tempo de Deus, o momento certo. E esse momento certo nunca chega. Sabe por quê? Porque a gente não tem fé. Para que... Não, a gente aqui tem. Amém? Amém. A gente não tinha, mas a mente está mudando. Aleluia. Levante sua mão comigo e diga assim: Deus, eu rejeito todo pensamento positivo, todo pensamento otimista, toda fé natural, e eu peço ao Senhor, plante no meu coração uma fé sobrenatural. Aleluia! Amém, querido? Eita glória! Irmãos, a fé de Deus, ela te faz andar no sobrenatural todos os dias. Uma coisa simples, uma chave, uma carteira. A fé de Deus funciona em tudo. No mesmo capítulo de 1 Coríntios 2, o verso 14, a Bíblia diz assim: ora, o homem natural. Eu estou falando de quê? De uma fé natural. A pessoa que tem uma fé natural é justamente esse homem natural. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para discernir a fé na mente natural você não consegue. Nós não conseguimos explicar a fé de Deus. Deus nos faz fazer umas coisas fora da lógica, porque Ele funciona fora da nossa lógica. Deus chega para o cara chamado na mãe e fala: mergulha, meu filho, 7 vezes no Jordão. E o cara fica chateado. Mas é a fé de Deus, é o jeito dele agir. Ele age dessa forma. Ele pega o lodo, ele cospe e faz uma lama e coloca no olho do cego e fala: vai, meu filho, se lavar. Mas, Senhor, peraí, você não curou o cego Bartimeu, não foi falando, vê, e ele viu? Por que o senhor está com essa coisa? A fé humana está limitada à dimensão física. A fé natural, ela se limita à dimensão física. Sabe por quê, gente? Porque a nossa mente foi afetada pelo pecado. A nossa mente foi afetada quando Adão caiu. É por isso que nós temos a mente de Cristo. Nós temos essa mente. O mesmo capítulo, o verso 16, estamos em Coríntios 2, primeira carta, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É a mente de Cristo que nos leva para a fé de Deus. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão comigo e diga: Senhor, ativa em mim a mente de Cristo. Aleluia! Nós estamos fazendo declarações espirituais nessa noite. Amém, querido? E você está ativando em ti a mente de Cristo nessa noite. Aonde na Bíblia nós encontramos uma fé natural? Abra comigo João 20, verso 25. Diz assim: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Olha a fé natural aqui, gente. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eis aqui a fé natural. A fé natural é ver para crer. Essa é a fé natural. A pessoa tem que ver. Se eu não ver, eu não acredito. Verso 27. Jesus aparece, cumprimenta os discípulos, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Gente, a pessoa que só caminha pelo que vê é incrédulo. A pessoa que não caminha no sobrenatural, naquilo que ela crê para ver, é a pessoa que só caminha naquilo que é físico mesmo. Não, se eu não ver a coisa acontecer, eu não creio. Essa é a fé natural. Verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Qual é a fé sobrenatural? É a fé daqueles que não vê, mas creem. Essa é a fé sobrenatural. Amém? Uau! Aleluia! João, capítulo 6, verso 30. Aqui os judeus conversando com Jesus. Então lhe disseram eles: que sinal faz para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Ou seja, se não tiver sinal, eu não creio. Se você não provar Jesus através de algum sinal aí, eu não acredito. Você tem que me dar alguma substância, alguma coisa para me saber. Eu tenho que pegar para me crer. Essa é a fé natural. A pessoa tem que ver. Você entende? Mateus 14, volte lá. Verso 30 diz assim: mas sentindo o vento, teve medo.
e começou a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Essa passagem é Pedro, que estava andando por cima do mar, por cima das águas. O que aconteceu com ele? Mas sentindo, ele sentiu algo. Ele sentiu o vento. Ele sentiu que o vento estava muito forte. Apesar de ele estar por cima das águas, ele sentiu. E se você vive por sentimentos, a sua fé, ela submerge. Se você vive por aquilo que você está percebendo, rapaz, eu percebi, rapaz, eu senti, rapaz, no meu trabalho, no meu casamento, no ministério, se nós andarmos por sentimentos, vai afundar. Nós temos que andar na fé sobrenatural. Amém? Diga comigo, eu abro mão de todo sentimento, toda circunstância. Eu não permito que as circunstâncias mude a fé de Deus em mim. Aleluia, é isso, amém, querido? A fé natural leva em consideração apenas o que vê. A fé natural leva em consideração apenas as sensações físicas. Rapaz, meu corpo formigou, eu fui curado. Rapaz, eletrizou tudo, moço, fui curado. Só crê se existe uma sensação, e Deus dá, Deus é bom. Deus permite algumas sensações, mas nós não precisamos de sensações para saber se estamos ou não curados. Nós só precisamos crer. Amém, querido? A fé humana, a fé natural é uma concordância, uma aceitação mental, é um otimismo. Isso aqui não é pecado não, irmão, mas é uma crença limitada. Essa fé aqui transforma a gente num bom religioso, mas não nos capacita a viver a vida de filho, não nos capacita a viver a vida de discípulo de Jesus. Com essa fé aqui a gente até crê nas promessas, mas a gente não toca nelas. Quantos aqui acreditam que Jesus ressuscita os mortos? Todos nós, não é verdade? Nós cremos que Jesus cura os cegos, nós cremos que Jesus, ele abre o ouvido de surdo, que faz o mudo falar. Nós cremos em tudo isso, irmãos, mas nós precisamos tocar nessa realidade. Nós precisamos ir para essa realidade. Se nós não formos essa realidade, a nossa fé é uma fé religiosa, é uma fé fraca, é uma fé inexistente. Romanos 10:10 diz: é com o coração que se crê. Nós temos que começar a mudar o nosso coração. Amém? É com o coração que se crê. Marcos 11:22 e verso 23, nós lemos assim: se alguém disser esse monte e não duvidar em seu coração. O segredo está no nosso coração. Não duvidar no nosso coração. O nosso coração, como eu disse, é o nosso espírito. A fé de Deus, nós não captamos ela com o nosso sentido físico. A fé de Deus não é captada com a nossa mente. A fé nós captamos com o nosso espírito. Porque Deus é espírito. E Ele importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E Deus, Ele se comunica conosco no nosso espírito. A fé é uma convicção, é um sentido, é uma essência das promessas. É uma verdade espiritual que Ele planta dentro da gente e ninguém tira. Está plantado dentro de você. Nós recebemos a fé no nosso espírito, amém? A fé sobrenatural é recebida no nosso espírito. Nós sabemos quando a gente recebe uma palavra que nós já temos aquilo que a gente recebe. Quando recebemos uma palavra de Deus, a gente sabe que a coisa já aconteceu, já é, já foi, é agora. Sabe por quê? Porque Ele planta no nosso espírito. Eu não sei se você já teve essa certeza plantada dentro do seu espírito de alguma coisa que você estava clamando e não foi na mente aqui, mas já veio direto aqui, já imprimiu, que você chega a sentir o descanso de Deus quando você recebe. Essa é a fé sobrenatural. Ela é gerada pela palavra de Deus. E ela vai para dentro do teu espírito. Amém? 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 A sua fé em Deus vem dele. A fé é de Deus. A fé que nós temos é uma fé de Deus. Então é Ele que planta essa fé na gente. Então a fé, ela vai confirmar as coisas que eu ainda não vejo. Mas eu sei que já aconteceu. A fé é. Amém? Diga comigo, a fé é. É a fé que faz a gente esperar o que já é. A gente espera as coisas que não aconteceram, mas elas já existem, já foram liberadas no plano espiritual. A palavra já foi liberada no trono. Só falta a gente puxar ela para cá, para o plano físico e fazer ela se manifestar. Por exemplo, a certeza da salvação. Quantos aqui creem que estão salvos em Jesus? Como é que você sabe disso? Jesus apareceu para você literalmente, falou assim: meu filho, estou te salvando. Não, eu acho que ninguém teve essa experiência aqui. Talvez, não sei, não conheço o auditório todo aqui, é o testemunho de todos. Mas meu pai teve essa experiência de o Senhor aparecer para ele no caminho do Rio Grande do Norte e falar com ele: fulô, você está perdido e tal. Saulo também teve essa experiência. Mas a maioria dos filhos e filhas não tiveram a experiência do próprio Senhor aparecer literalmente. Mas em Romanos 8, verso 16, a Bíblia diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Essa testificação, esse testemunho, a gente recebe dentro do nosso espírito. Quantos aqui estão salvos? Por quê? Porque você tem um testemunho dentro de você. É um testemunho no seu espírito. Você tem certeza que você está em Deus, que você está salvo em Jesus, porque o Espírito Santo gerou essa certeza dentro do teu espírito. Ele não gerou isso na tua mente. Ele não gerou isso na tua alma, no teu psique. Foi gerado no teu espírito. Assim é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural não é gerada na nossa mente. Ela é gerada no nosso espírito. É claro que a nossa mente precisa ser renovada para se alinhar com a fé que já está no nosso espírito. Porque aquela mulher, ela começou a dizer consigo mesma, se eu apenas lhe tocar. A mente dela estava desfocada, mas a mente dela começou a se alinhar com Jesus de Nazaré. E aí, aquela fé que começou a se mover no coração dela, foi para o espírito dela e ativou o milagre. Sua mente não crê, é o seu espírito que crê. Mas a sua mente recebe a certeza que já está dentro do teu espírito. Você recebe na mente aquilo que já está dentro do espírito. Aí agora você tem que lutar com quem? Com sua mente, com seu coração. Porque o teu espírito já crê. Mas a sua mente, ela vive pelas circunstâncias. Porque sua mente é alma. Sua mente é emoções, é vontade. E ela fica, vai lá, vem cá. E aí por isso que o Senhor fala assim, aquele que crê e não duvidar no seu coração. Na sua mente, no seu intelecto. Então as promessas de Deus para a pessoa que vive no sobrenatural é recebidas no nosso espírito. Amém, querido? Por exemplo, quantos aqui sabem que Jesus é real? Amém. Deixa eu te perguntar, você viu Jesus literalmente? Eu nunca o vi literalmente. Ele já foi no meu quarto, já se assentou comigo, já conversou comigo, mas para ver Jesus, não. Eu sabia que ele estava lá. A gente conversou, mas eu não vi. Mas aqui, em 1 Pedro 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim, falando de Jesus, a quem não havendo visto, amais. Aleluia. Nós não vimos Jesus, mas nós somos apaixonados por Ele. Aleluia. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Meu Deus. Vou ler de novo. A quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultai, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual é o fim da fé? É chegarmos nos céus com o corpo glorificado, é a salvação da nossa alma. O fim da nossa fé é chegarmos diante do Rei. Esse momento vai ser precioso para nós. Amém? Jó, então, o que eu faço para ativar essa fé sobrenatural? A primeira coisa, querido, é você ter uma palavra que você sabe que é de Deus. Você tem certeza que você recebeu no seu espírito essa palavra da parte dele? Comece a ativar essa palavra. Comece a andar nessa palavra. Como, Jó? Declarando. Declarando a palavra que você recebeu. Declarando a palavra que já foi liberada. Mas mesmo se você não recebeu nenhuma palavra no teu espírito, nós temos as Escrituras, que tem muitas promessas e você pode ativar essas promessas por meio da declaração. Capítulo 11 de Marcos, verso 22. Nós temos aqui duas ferramentas. Nós temos dois princípios. Crer e falar. A palavra de Deus diz, crie, por isso falei. Você pode declarar comigo, crer e falar. Crer e falar. É isso. Nós precisamos crer, mas não só crer. Precisamos declarar a palavra. O verso 22 diz, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, nós temos que crer. Mas depois que nós cremos, nós começamos a o quê? Declarar. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Ou seja, crer e falar. Então está aqui Jesus falando a respeito desses dois princípios para que a fé seja ativa. Primeira coisa, eu preciso crer. E a segunda coisa, eu preciso começar a declarar essa fé de Deus. E aí, ele diz assim, assim será com ele. Amém? Glória a Deus. Por isso vos digo que tudo, você pode dizer comigo a palavra tudo? Você pode dizer comigo tudo? Isso. A Bíblia está dizendo que tudo, quanto em oração pedirmos, credes que recebestes. E assim será convosco. Aleluia. Como é que eu faço para que a fé possa funcionar? Eu preciso crer. Você tem uma palavra? Você tem uma palavra?
Você tem uma promessa. Comece a declarar essa promessa, amém? Glória a Deus. Quando você começa a fazer declarações, a coisa começa a funcionar. Ou seja, eu creio e eu falo. E eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, amém? Nós vamos funcionar desse jeito. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Jó, eu quero sair dessa fé natural. A fé dos sentimentos. Se eu sinto, vai acontecer. Mas se eu não sinto, não vai. Se eu estou bem, a fé funciona. Mas se eu estou angustiado, a fé não funciona. Essa é a fé natural. A fé sobrenatural é Abraão, com 99 anos, crendo que Deus ia levantar aquele corpo que estava amortecido e ia dar um filho a ele. E Sara já com 90. Maria também faz parte dessa turma da fé sobrenatural, que mesmo sem contato com homem algum, o anjo disse: você vai ficar grávida. E esse ente que vai ser gerado vai ser por obra e graça do Espírito Santo. Você não vai ter contato com ninguém, mas você vai ficar grávida. E Maria fala assim: se cumpre em mim a palavra do Senhor. E aí Isabel diz para ela assim: bem-aventurada a que creu, porque nela se cumprirá as palavras de Deus. Então, querido, nós somos bem-aventurados quando cremos. Amém? Gente, a Bíblia está cheia de exemplos de fé. Moisés, Noé, o próprio José teve sonhos poderosos, preso em calabouço. Ele poderia falar: rapaz, que loucura, velho, como é que eu sonho um negócio daquele? Mas Deus fez tudo acontecer. Se você começar a ler a Escritura, olhando para a fé, o próprio Deus vai gerar essa fé. É Ele que faz. Então, nós vamos acessar os lugares que Deus quer que nós acessemos. Sabia? Irmãos, nós não fomos feitos para viver essa fé natural, para viver uma vida cristã natural. Nós somos crentes em Jesus Cristo para viver uma vida sobrenatural. Fechou, irmão? Você recebe? Vamos ficar de pé? Ativa essa fé. Ó Deus, nós queremos crer novamente. Nós queremos crer novamente, Pai. Ó Deus, que toda fé religiosa seja neutralizada em nós. E que nós possamos, ó Deus querido, ir para essa fé sobrenatural. Em nome de Jesus, soberano, quebra, Pai, quebra toda estrutura da religião em nós. Em nome do Teu Filho Santo, Pai, nós clamamos a Ti. Ativa em nós a mente de Cristo. Nós queremos entrar, nós queremos acessar lugares que nunca acessamos antes em Ti. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Teu Filho, aleluia, levante sua mão comigo e diga: eu ativo no meu coração, pela palavra do Senhor, as promessas de Deus em minha vida. Eu peço ao Espírito Santo que ressuscite palavras que eu já recebi, que traga à minha memória promessas que Ele me fez e que eu esqueci. Que essas promessas sejam reativadas, sejam vivificadas no meu espírito agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se tentar